Hoje eu não vou pregar. O pastor disse que eu vou fazer uma palestra. Porque quando ele me convidou, ele disse que eu gostaria que nós tratássemos nesse mês da família, que se encerra hoje, de alguns assuntos que pudessem ajudar as nossas famílias diante de alguns problemas que às vezes surgem na vida da igreja e que ele, como pastor, tem que orientar e às vezes na busca de algum advogado também para orientar as famílias. Me pediu então que eu falasse sobre herança, mas eu disse para ele que ampliaria um pouquinho mais. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 12, versos 13 em diante. Meu texto diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou para juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esses três versos nos mostram que o problema de herança é um problema muito antigo. Mas, amados, para que alguém possa falar de herança, é preciso que tenha propriedade. E para que tenha propriedade, é preciso que tenha dinheiro para adquirir propriedade. Então, nós vamos tratar desses três assuntos rapidamente hoje. Não dá para aprofundar nenhum deles, mas eu espero que seja útil para as nossas famílias. Até pedi que meus filhos, com as suas esposas e seu esposo, estivessem aqui, os dois casais, para aprenderem também um pouquinho daquilo que eu penso. Porque por não ser um sermão e por ser uma palestra, tem muito daquilo que eu penso sobre esse assunto. E é provável que algum irmão pense diferente. Mas eu vou procurar fundamentar na palavra de Deus alguns aspectos que eu vou mencionar aqui, para que os irmãos vejam que quando a gente pauta a nossa vida por princípios da palavra, a gente consegue esses resultados que estão nesse texto que os irmãos leram hoje à noite, alternadamente aqui. E também naquilo que o coro cantou há pouco. Ou seja, a nossa vida financeira, patrimonial, ela parte de um princípio. O princípio de que a nossa vida é regida pelos propósitos de Deus. Nós temos que ter isso em mente. A minha vida realiza um propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim. E tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, passa por esse crivo, por esse princípio. O princípio de que a minha vida tem de estar de acordo com o propósito de Deus. E não para examinar aquilo que eu posso adquirir, como é que eu vou constituir meu patrimônio, eu tenho que colocar este princípio em vigor na minha vida. E aquilo que também eu vou deixar como um patrimônio, como herança para alguém, deve estar de acordo com este princípio da palavra de Deus, de que o propósito de Deus para a minha vida se sobrepõe a tudo. Amados, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar... Opa, meu computador aqui falhou. Ainda bem que eu trouxe impresso. Deixa eu ver. Agora ele vai funcionar. Amados, eu gostaria nesta noite, quando eu pensei aqui dividir esses assuntos, pensei no primeiro seguinte. O primeiro aspecto é que a vida não consiste na quantidade de bens. A vida não consiste na quantidade de bens. Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma das maiores fontes de problemas nas famílias. Se nós formos analisar qualquer estatística, nós vamos ver que o dinheiro é a raiz de muitos problemas nas famílias. Às vezes, casais, e a grande maioria dos casais, se separam por problemas de dinheiro. Então, nós temos que considerar isso antes de considerar o patrimônio, antes de considerar a nossa herança. Definir qual é o significado do dinheiro na nossa vida, na nossa família. Porque para muitas pessoas, o dinheiro é o senhor do mundo. Para você, o dinheiro é o seu senhor ou é seu escravo? O que é o dinheiro na sua vida? É o senhor da sua vida ou ele é escravo seu para fazer aquilo que você
deseja. Mas também existem muitas pessoas de várias naturezas. Tem aquele que é pão duro, tem aquele que é desligado em relação ao dinheiro, tem aquele que é esbanjador, tem aquele que é controlado. Para que você tenha um patrimônio, é preciso que você analise que tipo de pessoa você é e como é que você vai viver a sua vida. Porque se você é um pão duro, mas duro mesmo, provavelmente você vai constituir um patrimônio. Mas será que isso vai trazer felicidade para você? Se você é desligado, talvez você tenha problemas com coisas que vão precisar de dinheiro. Se você é um esbanjador, talvez nunca você chegue até nada. Agora, se você é uma pessoa administradora, controlada, provavelmente você vai alcançar os objetivos da sua vida. Para aqueles que não conhecem a minha vida mais profundamente, eu aprendi um tempo desse aqui num sermão, uma coisa que me tocou profundamente. É que às vezes a gente tem que dizer para as pessoas as nossas experiências, para que as pessoas nos conheçam. Principalmente os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes. Porque eles não viveram o que nós vivemos. E eles não sabem das nossas experiências. E às vezes eles não entendem por que nós agimos daquela maneira. Então muitos irmãos aqui conhecem um pouco da minha juventude, da minha infância, mas não conhecem detalhes da minha vida. Algumas pessoas, às vezes, e talvez você até pense assim hoje à noite, quando eu terminar essa palestra, então para evitar que você tenha algum preconceito, talvez você diga, o irmão Vania está falando muito dessas coisas, porque ele é uma pessoa bem de vida. Ele tem uma bela aposentadoria, é verdade, eu tenho. Ele tem tranquilidade financeira, é verdade, eu tenho. Mas eu sempre lembro, irmãos, que isso tudo começou da primeira vez que eu peguei uma caixa de picolé e fui vender picolé. Porque eu tinha um pai de salário mínimo. Eu não recebi herança de ninguém. Eu não recebi nada doado por alguém assim. Nunca chegou alguém e disse, está aqui um presentão para você. Nunca aconteceu isso. É fruto de trabalho, fruto de muita dedicação e de acreditar que com o estudo a gente alcança os objetivos. Então, eu quero que você pense nisso, que aqueles valores que eu estou trazendo hoje à noite, eles fazem parte da minha vida como um todo. E eu creio que a minha vida, naquilo que eu vou falar, é muito mais uma prova de que Deus realiza as promessas dele. Então veja só, se você controla os seus gastos, se você controla o seu dinheiro, se você controla as coisas que você vai investir, você consegue sucesso. Eu aprendi isso cedo com a minha mãe, eu já contei isso aqui, que a primeira vez, num dia que eu ganhei muito dinheiro vendendo picolé, porque eu tinha uma tática de conseguir vender bastante, que era vir aqui para perto desse hospital, no dia que tinha fila grande aqui para as crianças serem atendidas, ou parar na frente das casas das crianças, numa casa onde tinha muita criança, e ficar gritando lá até o pai ou a mãe vir pedir os picolés, então eu saía, acabava com a minha caixa rápido, voltava e vendia de novo, então chegava bastante dinheiro. E uma vez eu cheguei e perguntei da minha mãe, quanto era que meu pai ganhava? E ela disse, eu peguei e dividi por dia de mamãe, hoje eu ganhei mais do que o papai. E ela disse, nunca mais diga isso. Porque primeiro, que o dinheiro do seu pai é tão digno quanto esse dinheiro que você ganha. E o segundo, porque ele é seu pai. E em terceiro, porque esse dinheiro não é seu. Você vai deixar agora porque é dinheiro da família. E ela disse, tira logo o dízimo. Eu nem era crente, mas ela disse, tira o dízimo. Então eu aprendi a dar o valor ao dinheiro naquela palavra de sabedoria que ela disse para mim. Mas ela me ensinou o controle, porque ela disse assim, sabe de uma coisa? Esse dinheiro fica comigo. Aí você vai me dizer o que é que você quer fazer, em que você quer gastar, e eu vou dar para você de acordo com aquilo que eu achar que você deve gastar. E era assim que eu conseguia o dinheiro para ir para o cinema, para comprar alguma coisa, conversei com ela para poder conseguir fazer algumas coisas e fazia tudo que eu tinha vontade. Mas aquela lição me ensinou, amados, que a gente tem que dar o valor devido ao dinheiro. Por isso que quando eu comecei a trabalhar a primeira vez e ter um salário como serventuário da justiça, eu tinha só 14 anos, mas naquela época, como dizia a irmã Geralcina, graças a Deus criança podia trabalhar, que aprendia a dar valor ao dinheiro. Então eu fui ser serventuário da justiça lá com 14 anos. Mas aquele primeiro salário me ajudou logo a aprender a controlar o que eu precisava. E aí eu fui juntar para comprar minha primeira bicicleta. Depois eu fui juntar para comprar minha primeira motocicleta. Depois eu fui juntar para comprar meu primeiro carro usado, até conseguir ter um carro novo.
A Bíblia diz aqui, amados, o seguinte, nesse texto que nós lemos aqui: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quando a gente sabe armazenar. A gente sabe armazenar. O coro cantou que nós temos a provisão de Deus, mas para que a gente tenha, a gente precisa aprender aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para investirmos da maneira correta. Agora, tem muita gente que, por saber que o dinheiro é que dá propriedades, tem uma verdadeira obsessão por dinheiro. Isso não está correto, segundo a palavra de Deus, porque isso faz de você constituir um novo Deus, que é o dinheiro na sua vida. Mas isso também, amados, pode ser uma doença, um vício, porque você vive naquela dependência de ter aquelas coisas, de lutar por aquilo, às vezes sacrifica a sua família, sacrifica as suas horas de lazer, sacrifica tudo, e às vezes até quer manipular pessoas para ter o máximo de dinheiro. A Bíblia também condena esse tipo de atitude. Ou seja, o nosso desejo de lutar para termos as nossas necessidades satisfeitas não deve jamais ser justificativa para nós quebrarmos princípios éticos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas há um outro aspecto em relação ao dinheiro, é que a sua relação com o dinheiro deve ser construída pessoalmente. Talvez você aprenda alguma coisa da minha experiência, da experiência de outra pessoa, mas você tem que construir essa sua relação. E você vai constituir os seus valores. Eu espero que você constitua valores de acordo com a palavra de Deus. Mas não esqueça que quando você casar, você precisa também acertar esses valores com o seu cônjuge. Porque o seu cônjuge teve outra educação, teve uma outra noção de dinheiro. E é preciso que na família haja consenso sobre isso. Talvez um pão duro como esbanjador tenha que chegar a um consenso do meio termo. Se os dois forem gastadores, aí vai ser uma tragédia. Se os dois forem controlados demais, não sei para onde vai sobrar dinheiro depois. Mas, amados, esse consenso é necessário quando você constitui um novo lar. Mas a posição cristã para nós é de que nós não devemos fazer do dinheiro o nosso Deus, mas ele deve ser um instrumento de bênção na nossa vida. Ou seja, nós devemos usar o dinheiro de modo construtivo, criativo, ético e equilibrado. E aí Deus vai nos abençoar. O segundo ponto, ainda sobre a vida não consiste na quantidade de bens, é que nós precisamos ter um orçamento familiar. Muita gente não tem nada porque não se planeja. Não planeja nada. Tem gente que nunca sentou para fazer um orçamento. O governo faz orçamento, as empresas fazem orçamento, a igreja faz orçamento e às vezes a pessoa não aprende que ela tem que ter um orçamento. Então, se você ainda não faz isso, você tem que fazer. Porque senão, amados, por mais que você ganhe muito dinheiro, nunca vai ter dinheiro para sobrar, nunca vai ter dinheiro para usar naquilo que o Senhor quer que você use. Então, esse descontrole financeiro, às vezes, vem das pessoas que não conseguem fazer um orçamento. Tem que fazer uma planilha, tem que colocar lá tudo no papel. Quanto é que você ganha e o que é que você gasta. E você vai ver, às vezes, quantas coisas você está gastando e que não precisaria gastar. Essa planilha, no início, ela é necessária, mas depois ela vai se tornando um hábito constante na sua vida que você não precisa mais colocar no papel. Porque mentalmente você já consegue racionalizar e saber aquilo que é capaz de fazer e o que não é capaz de fazer. Agora, se você não fizer isso, você não vai ter ideia de quanto realmente você precisa gastar a cada mês para que o seu orçamento fique equilibrado. Alguns cuidados, irmãos, são essenciais. Eu ouvi uma vez de um palestrante aqui nessa igreja, no ano de 2008, ele falou o seguinte, que nós devemos evitar o cheque especial e o cheque pré-datado. Evitar os carnês, o uso do cartão de crédito parcelado, presentes caros e festas suntuosas. Porque às vezes a gente faz isso aqui, e isso vai descontrolar totalmente a nossa vida. Mas às vezes acontecem crises, mesmo daquelas pessoas que têm algum dinheiro, acontecem crises e você precisa ter mais controle ainda. Mais controle ainda. Eu me lembro que quando os mais novos aqui não sabem, eu fui advogado no início da minha vida, e eu tive uma boa banca de advocacia. Eu advogava para muitas empresas aqui do distrito. E tinha as maiores empresas comigo. E depois eu fiz um concurso para procurador e passei. E eu podia advogar. Então eu ganhava como advogado
e ganhava como procurador. Trabalhava até 1 hora na procuradoria, a irmã, que é de prova, que eu dava conta lá do meu expediente, trabalhava o horário direitinho. E aí, à tarde, eu ia para o escritório de 3 horas em diante. Então, eu tinha praticamente o dobro de uma remuneração normal. Mas quando eu fiz o concurso para juiz, as pessoas não acreditavam que eu fosse assumir, porque todo mundo sabia que eu ia ter um prejuízo financeiro. Todo mundo sabia. Mas naquele momento, eu jogava bola ali no AB e muitas vezes diziam, você não vai assumir não. E eu fiquei colocando diante de Deus, Senhor, eu devo assumir ou não devo? Nos 2 concursos, pela graça de Deus, eu passei em primeiro lugar. No concurso da Procuradoria, tinham 8 vagas. Foi tão duro o concurso que só passaram 2. No de juiz, também difícil. Tinham 12 vagas, só passaram 10. Em ambos eu passei em primeiro lugar. Eu tive privilégios que outros juízes e outros procuradores não tiveram. Ser o primeiro nomeado, poder às vezes escolher onde eu ia trabalhar. Mas como juiz eu fiquei pensando, a questão financeira vai pesar e muito. Mas eu coloquei diante de Deus, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? E foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia que eu ia perder bastante dinheiro. Mas eu senti de Deus que aquele era um propósito dele para mim. E por isso que eu assumi. Por saber que estava dentro da vontade de Deus, porque em termos futuros da minha aposentadoria seria melhor, porque eu podia levar mais tempo de serviço da advocacia do que podia levar como procurador. Para procurador só podia levar 10 anos da advocacia e para juiz eu podia levar meus 15 anos de advocacia e mais os 3 anos de procurador, então havia muita vantagem, né? Por isso que com pouco mais de 49 anos eu já tinha meus 35 anos de serviço para poder me aposentar. Mas aí eu fiquei pensando naquele momento. E depois de uns 2 anos, irmãos, como juiz, foi uma crise muito grande, porque nós ficamos com salários congelados muito tempo. Muito tempo. Os juízes chegaram até a fazer greve da Justiça do Trabalho. E eu cheguei em casa e disse para os meus filhos assim, eu digo, olha, o negócio não está fácil não. E nós vamos ter que cortar gastos aqui. E naquela época a internet era discada. Não tinha essa internet banda larga. Eu me lembro que o meu filho, para colaborar, gostava de estar na internet, ele ficava de madrugada, porque era mais barato. O telefone tinha que ser controlado, o ar-condicionado tinha que ser medido lá, para poder a gente não passar daquele gasto. Mas foi tão bonito a gente ver todo mundo envolvido para cortar aquele gasto, para dar dentro do orçamento. Porque naquele período o orçamento ficou reduzido. E foi tão reduzido que quando eles foram pagar a diferença, deu para dar entrada no apartamento que eu moro hoje. Eu digo que foi uma poupança que Deus me obrigou a fazer. Mas aquele momento de crise serviu para me mostrar que quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente sabe que aquela crise, aquele momento, aquilo que parece que foi feito errado, não é. Porque Deus está no controle e Ele vai trazer a vitória mais tarde. Então, por mais que você esteja passando por um momento de crise financeira, não tenha dificuldade, pense sempre o seguinte, existe muita coisa que eu posso fazer, muito controle que eu posso fazer para não ter um problema financeiro. Mas eu sei que, acima de tudo, Deus também está cuidando de mim, que Ele jamais vai deixar eu passar necessidade. Então, eu quero dizer para você uma coisa, nesse tempo todo, se há uma grande bênção financeira, patrimonial, que Deus me deu, foi compreender uma coisa, nunca ter dívida. Nunca ter dívida. Você não ter dívida, irmãos, é uma grande bênção. Poder dizer para a mulher assim, se eu morrer e vier alguém cobrar, não paga, porque eu não devo. Mas não interessa se ganha salário mínimo, se ganha meio salário mínimo, 2 salários mínimos, não interessa. Você tem que ter um propósito. Dívida, só se for para comprar um imóvel para você morar e se livrar do aluguel. Dívida, só para construir aquela casa que você quer e que vai se livrar do aluguel. Aí sim. Agora, dívidas para coisas que você não precisa, que você não necessita, para trocar, para satisfazer a sociedade, para fazer de conta, para aparecer diante das pessoas, para que isso? Bem, eu espero que você se estimule a ter esse controle, porque só assim você vai construir um patrimônio. Então, o terceiro aspecto é como construir o seu patrimônio. A Bíblia diz que Deus cuida de nós e que as coisas essenciais são o comer e o vestir. Nós devemos centrar nosso foco em ter a nossa casa, o nosso lar. Há um ditado antigo que os novos devem aprender, que quem casa quer ter casa, é verdade, a gente deve
casar, já tendo onde vai morar. Até porque a Bíblia diz que a gente tem que deixar pai e mãe e constituir a nossa família. Então, faça um esforço para que você possa ter este patrimônio, por mais simples que seja, mas para ser o seu lar. Que você fuja do aluguel, porque é complicado, você vive endividado. É preciso que também você planeje para que você tenha sempre o seu sustento e tenha sempre as suas vestes. Porque às vezes tem gente que não tem isso, mas está gastando em outra coisa. Eu cansei de visitar, às vezes, pessoas sem muitos recursos e que, às vezes, não tinham direito do que comer. Mas tinha lá uma TV muito cara. Eu tenho um conhecido meu que ele passa por dificuldades, vive com dificuldades, mas sempre tem o melhor aparelho eletrônico. Eu fico, às vezes, admirado dessas coisas. Que valor essas pessoas estão dando àquilo que realmente é essencial? Amados, se nós focarmos naquilo que é realmente importante para a nossa vida, os nossos recursos vão dar. E há outro aspecto, para você construir o seu patrimônio, é que você tem que ter uma poupança. Tem gente que não sabe poupar dinheiro. Irmão, sempre dá para poupar. Por menor que seja o seu salário. Eu fiquei muito feliz quando eu fui comprar a minha primeira bicicleta, porque eu fui juntando dinheiro, tarará, até chegar lá para poder comprar. O meu segundo investimento foi uma extravagância, foi comprar uma máquina fotográfica. Já gostava de fotografia desde aquela época, até antes de ter motocicleta. Mas você vai juntando, vai fazendo a poupança, chega lá e compra. Eu estou cansado, amados, de às vezes chegar, juntar as coisas e chegar com o dinheiro e dizer assim, quanto é? É tanto. Qual é o desconto? E dizer, eu dou tanto. Quanto é que você lucra? Quando você tem a baba para chegar lá e bancar e ditar o preço. A minha mulher tem vergonha, mas eu não tenho. Eu peço desconto de todo mundo, irmão. Eu aprendi com o irmão Josias. Uma vez o irmão Josias estava passando férias com ele lá em Fortaleza, Josias Lira, dono de livraria, patrimônio, naquela época tinha não sei quantos imóveis. Aí eu fui lá no mercado com ele. Vamos comprar uma rede. Aí ele chegou lá. Quanto é a rede? Perguntou para outro. Quanto é a rede? Aí começou, vem cá, não dá para fazer por tantos, quanto é a mulher? Não. Saí de lá incomodado com aquele negócio. Aí eu disse assim, Josias, rapaz, tu está pedindo desconto numa rede? Ele disse, não, rapaz, não é que eu preciso não, eu peço para treinar, eu não posso perder o treino de pedir desconto. O meu negócio, Banias, é vender livro, vender material, mas eu só posso vender se eu tiver um preço bom para vender. E eu só posso ter um preço bom para vender se eu comprar por um preço bom. Como é que eu vou vender bem se eu não tiver comprado lá abaixo? Eu tenho que comprar barato para vender barato. Se eu comprar caro, eu vou botar um preço caro e ninguém vai comprar minha mercadoria. Então, eu mesmo de férias, eu tenho que treinar. Treinar o desconto, treinar a pedir. Eu digo, tá bom, aprendi a lição. Então, às vezes, a minha mulher fica envergonhada, mas eu digo assim, não, quanto é? Às vezes ela quer comprar uma coisa, quando chega lá, deixa que na hora de pagar é comigo. Não é que eu vou pagar não, o cartão é dela, mas eu chego lá e eu vou discutir o valor. Você economiza bastante. Faça essa sua poupança, irmão. Tenha essa sua poupança, é uma necessidade, porque com ela nós podemos decidir em que nós vamos investir. Se aparecer uma doença, você tem. Se aparecer uma emergência, queimar alguma coisa, incendiar o seu imóvel, você tem lá a sua poupança para investir. Uma segunda coisa que as pessoas não fazem, mas tem que aprender a fazer, é pensar na aposentadoria. Eu fico às vezes triste de ver muitos jovens que nunca pensaram nisso. Não! Você está ficando mais adiante, eu vou adiante. Não, é novo que tem que pensar, amado. Tem que pensar, qual é o meu plano de aposentadoria? Como é que eu vou fazer quando eu tiver certa idade? Tem que pensar. Porque senão, você não vai ter nem patrimônio para deixar. Olha só, às vezes porque as pessoas não pensam, é que elas tomam as decisões erradas. Então você tem que ficar lá, bem, eu pretendo me aposentar com tal idade, eu vou fazer aqui um plano complementar, porque às vezes a aposentadoria do INSS não dá para manter o seu padrão de vida. Ou, mesmo que você se contente com a aposentadoria do INSS, ela vai entrar lá numa tabelazinha que não acompanha a inflação, que dali a 5, 10 anos, aqueles salários que você ganhava já está lá reduzido.
Aí quando você mais precisa, que chega na sua velhice, a tua aposentadoria está desse tamanho. Aí só dá para comprar o remédio da pressão. Nem o da depressão dá, porque vem, né? Aí você fica a ver navios. Então você tem que planejar. Planejar a sua aposentadoria. Vai ser com dinheiro, com aplicação financeira, vai ser comprando um imóvel. Em que eu vou investir para ter uma segurança na minha aposentadoria? Amados, nós estamos vivendo muito. Estamos vivendo muito agora. Pode ser com dor, mas vive mais. E aí você tem que ter dinheiro para cuidar da sua saúde, do seu plano de saúde. Vocês já foram ver quanto é um plano de saúde de uma pessoa idosa com 60, 70 anos? Quanto é que paga? É muita grana. Você vai ter dinheiro para fazer esse plano ou você vai ficar abandonado e correr para o SUS e que você não sabe nem se o SUS vai melhorar ou piorar? Não é verdade? Se teus filhos falharem, como é que você vai viver? O meu pai tinha um salário mínimo e conseguiu terminar a vida com 3 imóveis. Bem, nós torramos os 3 imóveis recentemente, vendemos. Meu tio veio perguntar, o que é que vocês fizeram com as casas do teu pai? Nós vendemos. O dinheiro é só para pagar agora a ajudadora, cuidadora da minha mãe. Tem uma de dia, outra de noite, uma cada final de semana, e se é feriado é outra lá. Ela precisa. Precisa. Se ele não tivesse constituído esse patrimônio, como é que seria? Bem, além disso, cada um de nós, filhos, tem que pagar todo final de semana a cuidadora que vai lá. O outro leva rancho, o outro leva isso. Mas graças a Deus que ela tem 5 filhos. E quem só tem 1, quem só tem 2, como é que fica? Então você tem que pensar na sua aposentadoria. Eu vou muito ao Rio de Janeiro, como os irmãos sabem, por causa do conselho, porque eu gosto de ir para lá, porque eu estudei lá, então conheço muita coisa lá. Mas, amados, eu fico admirado que ali naquele bairro, onde tem a maior concentração de idosos, talvez do mundo, por metro quadrado, que é a Copacabana, como a gente vê pessoas de 70 a 80 anos jogando vôlei na praia, dispostas. Mas vê também pessoas da mesma idade sendo carregadas em cadeiras por pessoas que estão ali cuidando, que vivem lá. E as histórias que eu sei de pessoas idosas que foram enganadas pelos cuidadores, que já ficaram com o seu apartamento, com o seu patrimônio, coisa e tal. Por quê? Porque não tem parente, não tem ninguém para olhar. Então, como é que você está cuidando desse momento da sua vida? Talvez você queira viver 70, 80 anos, mas o que é que você está fazendo para chegar lá? Bem, eu espero que você faça um patrimônio. Eu acho que ainda hoje, ter alguns imóveis para ter um aluguelzinho, é sempre alguma coisa boa para você, mas pense na sua aposentadoria. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de analisar com os irmãos é a morte como fonte de bênção e não de discórdia. Uma vez eu fui dizer para os meus filhos assim, olha, se eu morrer, aí vocês vão fazer, papai, não fale nisso. Não, tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado. Há uns 3 anos atrás, eu fiz uma pergunta para mim. Eu digo, se eu morresse hoje, o que ia acontecer? Como é que está arrumado minha vida? Como é que ia ficar com meus parentes, para minha mulher, coisa e tal? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acompanhei a vida de uma irmã em que ela não sabia muito da vida do marido. Mas, quando ela foi saber, depois da morte, como era a vida financeira dele, até hoje ela paga a dívida dele. Até hoje. Ela descobriu que os compromissos eram tanto, as dívidas eram tantas. E por uma questão cristã, ela resolveu assumir dívidas e ficar pagando, e até hoje paga. Então, como é que está essa vida? Eu fiz essa pergunta para mim. Aí eu digo, olha, eu sou um cara organizado, metódico, tenho tudo direitinho, como é mais que se eu morrer hoje, meu irmão já descobriu um monte de coisa para fazer. Por quê? Olha só, você tem que preparar em vida como é que vai ser o momento da sua morte. Materialmente, espiritualmente está garantido, mas materialmente, primeira coisa, você tem que estar com a sua documentação em dias. Você sabia? Eu já acompanhei casos de irmãos aqui que faleceram. Olha só, tem que estar com a carteira de identidade, onde alguém saiba, a certidão de nascimento, a certidão de casamento,
Se o cônjuge já faleceu, tem que estar com a certidão de óbito. Se não pega o documento lá no cartório para enterrar, não. Tem que estar com isso lá em dias. Segunda coisa, as pessoas dizem assim, eu não tenho onde cair morto. Cair morto cai em qualquer lugar. O problema é enterrar esse morto. Então você já tem a sua sepultura comprada? Ou já guardou o dinheiro para comprar a sepultura? Está caro, irmão, é mais de 10 mil reais. Para pagar o caixão, pagar lá a documentação, dá mais uns 3 mil reais. Você não quer ouvir falar sobre isso? Só Deus sabe o dia de amanhã. Pense. Outra coisa, prepare em vida, ter todos os compromissos alistados, para que a família saiba o que é compromisso mensal, dívidas a pagar. Eu tenho uma pastazinha sanfonada, eu disse que ia falar muito de mim, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço, que dá certo. O que dá errado eu já mudei. Eu tenho uma pastinha sanfonada que tem lá condomínio, água, luz, net, cartão de crédito, renovação de assinatura de direito, não sei o quê, está tudo lá, pela ordem. Para eu me lembrar que eu tenho que pagar aquilo ali. E para que meus herdeiros saibam que um dia que eu morrer tem que ir lá e ver se está tudo em dia. Se não tiver, tem que pagar o atrasado, mas tem que estar lá o documento para provar. Sua vida está organizada assim? Ou você tem alguma maneira de organização para que eles saibam quais são os compromissos? Quando a irmã Ivone faleceu, e ela não esperava falecer, apesar de que ela estava com muito medo da cirurgia, a irmã Ivone era uma amiga assim do peito, né? Quando a gente se encontrava lá no Rio, assim, o último aniversário dela que ela comemorou, ela me chamou, não, vai lá, eu fiquei um dia mais no Rio só para ir para o aniversário dela. Então gostava mesmo de estar com ela. Eu nunca vi uma pessoa tão animada, tão alegre para viajar assim como a irmã Ivone. Era uma figura, irmão, não conhece a irmã Ivone. A minha filha dizia o seguinte, quem conheceu a irmã Ivone de Danelson não tem nada a ver com a Ivone de agora, porque era uma pessoa espetacular, realmente animada, aquela durona do colégio, não existia. Era outra pessoa. Então viajar com ela era uma maravilha, andar com ela uma maravilha. Mas aí, por causa dessa amizade, a Cláudia me chamou para ir lá, para ver a documentação dela. Foi tão legal, irmãos, a gente chega lá e vê tudo arrumadinho, sabe? Tudo direitinho, os compromissos, todo alistado, mês a mês, quando que ela estava pago, o que não estava. Não dá trabalho nenhum você ver um negócio desse. Você dá graças a Deus por aquele falecido ser organizado. Agora, se ele não for organizado, você vai começar a xingar o cara lá, enquanto ele ainda está quentinho lá, na sepultura. Porque ele já começou te dando trabalho. A outra coisa, amados, é você ter os seus bens alistados. Faça lá uma pasta com todos os bens que você tem. Só deixa eu dizer uma coisa antes disso. Eu aprendi, há muito tempo atrás aqui, uma vez num sermão, que o pastor pregou aqui no mês da família, que a gente tem que compartilhar com a mulher as coisas. E eu sempre administrei as coisas, e realmente tem que ter um responsável na família para administrar, né? Eu sempre cuidei de tudo, então eu não dava muita atenção para minha esposa em relação a isso. Mas eu ouvi aquele sermão e digo, não, eu vou mudar. Aí eu cheguei, nega, é o seguinte, vai ter que saber o que te tem de compromisso, como é a nossa vida financeira. Aí eu compartilhei com ela. Até mudei, porque eu tinha uma conta, botei uma conta conjunta. Aí o cartão dela vai lá para a nossa conta, a gente sabe o que é que um gasta, o que é que outro gasta. Eu só deixei de compartilhar mais, uma vez eu disse para ela isso, porque eu notava que ela ficava muito preocupada, às vezes, olha, compartilhar é uma coisa, preocupação é outra. Então tem certas coisas que não dá para compartilhar, porque você fica muito preocupada, muito ansiosa, não precisa ficar ansiosa, né? Deus vai resolver essas coisas. Mas, amados, uma das coisas que você tem que ter em mente é que o seu patrimônio que você tem que estar lá todo organizado. E organizado é isso, olha. A escritura no lugar, acompanhada do registro de imóveis. Se você tem um terreno e já construiu uma casa, mas não tem o habite, se nunca verbou, tem que estar lá. Você tem que providenciar isso. Isso foi uma das coisas que eu descobri. Há mais de 30 anos eu tinha adquirido um imóvel para ser o escritório, na época que eu era advogado, e aquele imóvel tinha uma casa. A mulher já me vendeu a casa, mas eu verifiquei que ela tinha dado entrada, mas nunca receberam o habite. Então eu tive que providenciar uma pessoa para fazer a planta,
ir lá tratar na prefeitura, tudo para poder averbar aquele imóvel que já existia há 30 anos lá no terreno, porque senão eu ia deixar um terreno e uma benfeitoria que não estava registrada. Mas aí isso foi feito. Com as certidões, bota lá, todo ano, peça do seu condomínio a certidão de que está tudo quitado, para todo mundo saber que está tudo em dias. E aí você vai. Outra coisa, ter aquela documentação que você arruma para o seu imposto de renda lá, que você está tudo bagunçado, você arruma, deixa ela sempre organizada. Por quê? Na hora que você vai fazer o imposto de renda, está tudo já na ordem das rubricas que vai entrar na tua declaração, mas isso também vai facilitar a vida dos seus herdeiros no caso de você vir a falecer. Então isso é que é imóvel regularizado, imóvel alistado, para que você prepare a sua vida para ser um bem para você e para os seus possíveis herdeiros. E uma outra ideia que eu aprendi é o seguinte, é que quando você falece, você deixa os bens para os seus herdeiros, mas é uma complicação para mexer na conta bancária, coisa e tal, tal. Então, uma coisa prática que eu aprendi com os bancos é que você faz um plano, PGBL ou VGBL. O que é esse plano? É um dinheiro, uma poupança que você faz, vai ser um investimento igual aos outros, só que naquele investimento você já coloca lá quem é o beneficiário. Que é como a igreja faz aqui em relação aos nossos irmãos que são os ministros da igreja. A qualquer momento você pode tirar, e se você vier a falecer, aquele recurso, aquela aplicação, não entra no inventário. Por quê? Porque é um dinheiro que já está em beneficiário destinado. Então, chega lá com a certidão de óbito, ele já levanta. Você faz algum investimento nesse sentido. É claro que tem uma taxa de administração, mas a grande vantagem é essa. É que, pelo menos você tendo aquele dinheiro, a sua família não vai ficar desassistida nos primeiros dias, ou no primeiro mês, ou nos primeiros meses, depois do seu falecimento. Porque vai estar lá. Agora, uma vez, um amigo meu chegou e disse assim, Vanias, eu queria vender alguns imóveis, colocar no VGBL, não sei o quê, e tudo lá para minha filha. Eu digo, não faça isso, porque ela pode querer te matar para poder ficar logo com a herança rapidamente. Aí ele, rapaz, você está dizendo isso? Eu digo, rapaz, vamos lá no São Paulo, não matou para poder ficar com o dinheiro dos filhos? Então você tem que ter cuidado com isso hoje, que o mundo está virado. Ela pode até ter cabeça boa, ninguém sabe com quem que ela vai namorar, com quem que ela vai casar, o que é que vão botar na cabeça dela, que maluco que vai ser, que vai acontecer. Então você tem que ter cuidado com isso. Outro chegou comigo e disse, Vanias, eu queria transferir meus imóveis logo para minhas filhas, não sei o que, tarará. Eu digo, tá bom. E depois, você tem certeza que elas vão cuidar de você quando você estiver velho? Não é melhor deixar alguma coisa aí para você ter um recurso para o caso de você precisar de ajuda e elas não quererem te ajudar, não quererem cuidar de você? Então, são cuidados que hoje a gente tem que ter. Mas essa questão do PGBL, do VGBL, como uma forma de você ter algum recurso para os seus filhos, seus descendentes, poderem movimentar, independentemente de inventário, após o seu falecimento, é uma ideia que eu gosto. Não é porque eu já fui advogado de banco, não. É porque realmente é bom. Agora, o patrimônio após a morte, como é que fica? Bem, com a morte, amados, ocorre a sucessão. Eu sei que eu estou falando mais hoje, mas o pastor disse que era palestra, eu podia falar mais, e ademais eu estou com crédito de 7 minutos do sermão passado, porque os meus sermões geralmente duram 30, e eu preguei 23 minutos e meio, então estou com crédito de 6,5. Bem, amados, com a morte ocorre a sucessão. A pessoa pode deixar um testamento, e vai prevalecer essa última vontade daquele que deixou o testamento. Agora, havendo herdeiros necessários, que são aqueles que têm obrigatoriamente que receber parte da herança, o testador só pode dispor da metade dos seus bens. Ou seja, você tem um patrimônio, você quer fazer um testamento, você pode dispor da metade. A outra metade tem que ficar livre para ser distribuído por aqueles que são seus herdeiros necessários. Se você não deixar testamento, o que vai prevalecer é a norma legal, que está no Código Civil. E mais, não interessa quanto tempo você deixou para fazer o inventário. A lei aplicável àquela herança é a lei do momento da morte, porque com a morte ocorre a sucessão. Ou seja, se você teve algum parente que faleceu antes de 2002 no Código Civil antigo, e você não fez inventário e for fazer agora, a lei que vai prevalecer é aquela, porque naquele momento ocorreu a sucessão e a lei aplicável vai ser daquela época. Porque de 2002 para cá, com o novo código, houve uma mudança
significativa em alguns aspectos da sucessão. Algumas coisas talvez você possa querer saber. O primeiro é quando um herdeiro ele não quer os bens. Bem, eu não quero. Fulano faleceu, mas eu não quero nada. Você pode deixar isso para os outros herdeiros. Então aí você faz uma renúncia à sua herança. Eu posso renunciar à herança de alguém que queira deixar para mim, eu posso não querer aceitar. Só que essa renúncia você tem que fazer por um instrumento público ou através de um termo judicial quando for aberto o inventário. De outra forma, não é aceita. Outro aspecto também é que às vezes alguém falece e você sabe que tem aquela herança para receber, o inventário não foi começado nem terminado e você quer transformar aquilo em dinheiro. Então você vai transferir a sua parte na herança para outra pessoa. Isso se chama cessão de direitos. Essa cessão de direitos você pode fazer, mas você tem que primeiro oferecer a sua parte para os demais herdeiros, porque eles têm preferência. Então, se eu consigo alguém que diga assim, olha, eu vou comprar a parte da tua herança naquela casa ali por 100 mil reais. Eu tenho que dizer para os herdeiros, os outros herdeiros, olha, alguém quer me dar 100 mil, algum de vocês quer me dar o mesmo valor, eu tenho que dar preferência para eles que possam comprar em igualdade de condições e então poder ser aceita pela legislação essa cessão. A outra coisa é como é que essa divisão do patrimônio após a morte de alguém. Uma coisa que define claramente como é a divisão é o regime de bens do casamento. Nós temos 3 regimes no Brasil, né? O regime da comunhão total, da comunhão parcial ou da separação total de bens, tá? O regime da comunhão total de bens é aquela legislação que vigorou antes da lei do divórcio. Até antes da lei do divórcio, em 77, o Código Civil previa que o regime de todos os casamentos era o regime da comunhão universal de bens. Ou seja, se ninguém não dissesse qual era o regime, o que prevalecia era o da comunhão universal. Ou seja, tudo que você adquiriu antes do casamento e depois do casamento pertence aos 2 cônjuges. Com a lei do divórcio, houve uma mudança do regime predominante, ou seja, se você não disser nada, vai constar da tua certidão de casamento que é separação ou comunhão parcial, ok? Ou seja, a comunhão parcial, o que é? É que o que você tinha antes do casamento é seu, o que você adquiriu depois do casamento é dos 2. Então, esse regime é o que vai prevalecer, regra geral. Geralmente, quem casou antes da lei do divórcio como eu, ainda tem lá comunhão universal. Aqueles que casaram, geralmente, depois tem lá na sua certidão de casamento, comunhão parcial. O da separação total de bens é mais raro, porque geralmente é um regime que são aquelas pessoas que têm grande patrimônio, ou então que já têm mais de 70 anos, que a lei obriga que seja por separação total de bens, e outras situações legais previstas, que não convém entrar aqui. Mas então o que vai decidir a divisão desse patrimônio é o regime da comunhão do seu casamento. Em tese, o raciocínio é muito simples para nós entendermos. Se o regime é da comunhão total, morreu, a metade de tudo é do cônjuge sobrevivente, a outra metade vai dividir entre os filhos. Se é o da comunhão, da separação total, tudo vai ser dos herdeiros, porque a separação é total. Quando é o da comunhão parcial, que é geralmente o regime que está na certidão de todo mundo que casou depois da lei do divórcio, qual é o sistema que você vai adotar nesse inventário? É que aquilo que foi adquirido durante o casamento, o cônjuge sobrevivente vai ter a metade também, porque a metade é dele. A outra metade é que vai ser para os demais herdeiros, que são geralmente os filhos, os descendentes. Se não houverem, vão ser os pais, que são os ascendentes. Aquilo que você tinha antes do casamento, que é a sua propriedade particular, vai ser dividido entre os herdeiros apenas. Ok? Porque significa que era algo particular, quem vai receber aquilo é o seu herdeiro. Isso decorre, irmãos, do seguinte: em 2002, olhando para essa situação que trazia muitas injustiças para os cônjuges, que às vezes algum cônjuge ficava desamparado e os herdeiros com muitos bens,
O Código Civil de 2002, ele trouxe uma novidade. A novidade é que, no caso da comunhão parcial, se os cônjuges não adquiriram patrimônio após o casamento, o patrimônio que existe é apenas aquele anterior ao casamento, a mulher ou o homem, né, o outro cônjuge, entra como herdeiro nessa parte da herança dos bens particulares. Essa foi uma evolução do nosso direito para proteger o cônjuge que não formou patrimônio em conjunto com o outro cônjuge, mas que ele já veio com um patrimônio grande e para que aquele cônjuge não fique desamparado, ele entra como herdeiro. É a situação em que o cônjuge vai concorrer, junto com os outros dependentes, com os filhos, parte daquela herança. E vai concorrer em partes iguais. É como se ele fosse um filho a mais daquele cônjuge. Então, essa é a situação que a gente tem a partir do Código Civil de 2002. Foi um princípio de proteção ao cônjuge, para que, no caso deles não terem adquirido bens na comunhão e que aquele cônjuge sobrevivente ficasse com a metade dos bens, para não ficar sem nada, ele vai receber uma parte daquilo que era propriedade particular do cônjuge falecido. Uma outra novidade que é bom que os irmãos saibam é o seguinte, é que hoje nós podemos fazer o inventário por escritura pública, não apenas judicialmente. Então, quando os herdeiros e o cônjuge são todos maiores e eles podem chegar a um consenso de fazer a escritura pública, eles vão lá e fazem, não precisa entrar na justiça. Eu geralmente, até quando as pessoas me procuram, por isso que eu estou falando sobre isso, mas ninguém vai me procurar depois, porque eu não advogo nessa área, então eu digo assim, olha, eu não advogo na justiça comum, não vou para a justiça comum. Mas quando as pessoas me procuram e dizem, não, nós estamos com tudo direitinho, está todo mundo de acordo, é todo mundo de maior, não tem menor, vai fazer por escritura pública, só precisa da assistência de um advogado, lá no cartório. O tabelião prepara tudinho, toda a documentação, e o advogado apenas vai lá para acompanhar, porque ele se torna corresponsável. É como se ele fosse um fiscal da lei. Então, aquele inventário é feito rapidamente. Às vezes é questão de um mês. Você faz rapidamente aquilo. É o tempo de você providenciar as certidões, mandar o documento para a Secretaria de Fazenda para calcular o imposto, voltar e lavrar aquela escritura, todo mundo assina, cada um fica com a sua parte e vai embora. Então, essa novidade de poder fazer o inventário por escritura pública é uma coisa que tem dado muita agilidade hoje à distribuição das heranças perante aquelas pessoas que vão ser beneficiadas. Quando tem um menor, ou quando algum está em desacordo com alguma coisa, aí vai ter que ir para a justiça mesmo. E por último, em relação a essa questão das heranças, eu gostaria de dizer o seguinte, muita gente hoje, que é aposentado, faz empréstimo consignado. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque senão é capaz de ter a maioria. Irmão, eu fico preocupado com isso. O que eu conheço de casos de pessoas idosas que são obrigadas por parentes a fazer empréstimo consignado, vai lá, tira o empréstimo, entrega para o parente e fica sendo descontado aquele valor todo mês lá da aposentadoria, da pensão, do salário daquela pessoa idosa. Existe um verdadeiro abuso quanto a isso. Apesar das limitações que o governo criou em termos de percentuais, a gente ainda olha e vê muito abuso. Aqui nessa igreja mesmo, eu tenho conhecimento de casos assim, de pessoas, de parentes, de irmãos que passaram por essa situação ou que passam por essa situação. Bem, quando alguém morre, as dívidas podem ser cobradas em relação ao patrimônio que ela deixou. A dívida não acaba. Não vai atingir o patrimônio do herdeiro. O herdeiro não vai ter o seu patrimônio atingido pela dívida do falecido. Mas aquilo que o falecido deixou vai ser atingido pelas dívidas que ele deixou. Agora, em relação ao empréstimo consignado, existe uma dúvida muito grande nos tribunais e já existe muita jurisprudência dizendo o seguinte, que esta dívida é uma dívida relacionada àquele salário, àquela pensão ou àquela aposentadoria, e não em relação ao restante do patrimônio do falecido. E que, por isso, com a morte dele, o empréstimo se extingue. Então, hoje, pelo menos em relação a essa dívida, vamos dizer assim, que ela não atingiria o patrimônio. Mas isso é uma questão polêmica ainda na jurisprudência dos tribunais, mas é algo que as pessoas devem saber, porque hoje muita gente faz empréstimo consignado
para ser descontado no seu contra-cheque. Eu espero que essas orientações possam ajudar os irmãos, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, que nós devemos estar preparados espiritualmente para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Mas nós podemos também nos preparar materialmente para este encontro, para que nós possamos deixar um legado de exemplo para os nossos filhos, para os nossos parentes. Um exemplo de que tudo aquilo que nós adquirimos em vida foi adquirido de forma ética, de forma correta, com responsabilidade, com o cumprimento dos nossos compromissos. Que também aquilo que nós adquirimos possa ser um exemplo de fé para as pessoas, sabendo que Deus realmente abençoa o justo, abençoa os seus filhos, e que por isso que às vezes nós adquirimos as coisas, porque Ele é fiel em nos dar esses bens. E que aquilo que nós temos em vida, podemos realmente aplicar bem, e principalmente na obra do Senhor. O pastor Norton já contou aqui várias vezes nesta igreja, já mencionou muitas vezes no primeiro pastorado e no segundo, a bênção que foi a irmã Laura lá nos Estados Unidos. É Laura Simpson, né, irmã? Laura Simpson, que pagou os seus estudos lá. Para vocês terem uma ideia, alguma vez ele falou sobre isso, aquilo ficou na minha cabeça. Uma vez eu estava em 2002, almoçando na casa do irmão Natanael e da irmã Maria Júlia, lá no Rio de Janeiro, e ela estava contando algumas experiências, e naquela época ela não estava como membro da nossa igreja, ela estava morando lá. E ela me disse o seguinte, o pastor Norton uma vez pregou um sermão que eu nunca esqueci e que eu passei a aplicar na minha vida. Ele pregou um sermão e lá no meio do sermão ele disse assim, e os irmãos já ouviram essa frase ele dizer aqui, os mortos deixam, os vivos doam. Então, se você puder dar uma boa destinação para aquilo que você tem em vida, é muito melhor. Isso vai ajudar a evitar muitos problemas após a sua morte. Se você puder fazer com que os valores que você passa para os seus filhos, para os seus parentes, seja aquele do compartilhar as bênçãos que Deus tem dado para você, esses valores vão estar impregnados na vida dele. Provavelmente não vai haver briga por herança, porque eles sabem que a herança maior são os valores que você deixou. Eles vão saber que a briga pela sua herança vai ser um desrespeito àqueles valores que você cria e que você praticava. E que qualquer divergência, qualquer dúvida, vai ser uma oportunidade para vocês aplicarem a renúncia, o amor, a misericórdia, a compaixão e exercitar realmente a fé de que Deus supre todas as nossas necessidades. Então, eu espero que os valores cristãos moldem todo o nosso ganho, todo o nosso patrimônio, tudo aquilo que nós temos. Que as nossas heranças sejam essas lembranças maravilhosas que nossos herdeiros possam ter. Quando eu era bem pequeno ainda, tinha 14 anos de idade, eu estava trabalhando, já tinha 15 anos nessa época, tinha saído do tribunal e tinha ido trabalhar com um advogado, ali em frente à biblioteca pública, na Rua Barroso, número 62, ele naquela época estava sendo feita a legislação tributária do Estado, então ele ia para lá, para a Secretaria de Fazenda, para fazer a legislação, então eu tinha muito tempo da manhã livre para ficar no escritório sem estar fazendo nada. Eu li a revista Seleções todinha da época da Segunda Guerra Mundial, li tudo que eu sabia, o livro de história dele, fiquei lendo. Mas uma vez eu estava lá na varanda, assim, que tinha na frente do prédio, da biblioteca, e tinha um advogado que trabalhava lá na última sala, Dr. Eduardo Donald, um negro, barbadiano, e ele me disse, uma vez eu estava lá e vinha subindo aquele monte de pessoas assim, ali a pé, todos brancos, já idosos. Aí eu fiquei, primeira vez que eu vi aquilo, aí eu falei, Eduardo, o pessoal todo caminhando aí, ele disse, são turistas. Vieram, tem um navio aí no porto, grandioso. Ele falava muito bem inglês, falava francês, era tradutor juramentado. E ele disse assim para mim, eles provavelmente vão visitar o Teatro Amazonas. Então, quando eu vi aquelas centenas de turistas, eu digo, rapaz, mas esse pessoal veio de... É um navio que aí me disse o país, eu nem me lembro mais. Eles vêm para cá para ver, vão ver a história. Deve ter sido uma viagem maravilhosa fazer isso. Eu vi eles ali de bengala, sabe,
arrastando o sapato ali com muito esforço para subir aquele trecho da Rua Barroso, desde lá do Rodo. Aí eu disse assim, doutor Eduardo, deve ser muito legal conhecer o mundo, né? Ele disse, é uma coisa maravilhosa você viajar, conhecer os lugares. Aí eu criei um projeto de vida para mim naquele momento. Eu disse assim, um dia eu vou viajar. E vou viajar. Mas eu não quero viajar já arrastando uma bengala. Eu quero viajar quando eu puder aproveitar. Irmãos, eu disse para minha mulher quando nós casamos que a gente não ia ter sofá na sala, a gente ia usar a cadeira da sala de janta, mas que a gente ia fazer uma viagem, eu ia. E graças a Deus que ela tem a mesma mente que eu. E Deus já me deu muitas oportunidades. É o que eu gosto de fazer. Essa semana passada, um colega meu de escritório, o doutor Sérgio, foi fazer uma audiência. E ele chegou lá, o doutor Jander perguntou dele, o doutor Vanias, é um juiz que eu sei que ele gosta muito de mim, porque ele que ficou no meu lugar quando eu saí do tribunal. O doutor Vanias, o doutor Vanias está viajando, está lá na Grécia. É mesmo? Aí ele disse assim, conhecendo o doutor Vanias, eu tenho certeza que se você perguntar dele o que significa isso, ele vai dizer, isso é uma grande bênção de Deus na minha vida. Aquele advogado, ele não sabe, mas aquilo me deu um conforto tão grande de saber que um colega do tribunal sabe que quando alguma coisa acontece na minha vida, ele sabe que eu vou acreditar isso às bênçãos de Deus. Entendeu? Isso para mim teve um significado muito grande. Maior até talvez dos que os lugares que eu conheci. Mas ele saber que aquilo ali é bênção de Deus na minha vida. Não é fruto de vanglória, não é fruto de prazer, é bênção de Deus na minha vida. E ele sabe disso. E ele sabe disso porque ele sabe que eu já falei muitas vezes que isso é assim na minha vida. Eu espero que Deus te abençoe, muito mais do que a mim e do que pessoas que você conhece muito bem-sucedidas, mas que Deus te dê o privilégio de você angariar os seus bens, fazer o seu patrimônio e ter alguma coisa para doar antes de deixar. Que você possa ser instrumento de bênção para o seu patrimônio para ajudar pessoas. Nesta viagem, algumas vezes eu compartilhei algumas coisas que a minha esposa não sabia. E ela fez uma oração interessante. É a primeira vez que eu estou dizendo isso para ela. Depois que eu compartilhei uma série de coisas que ela não sabia, ela disse assim, ela já tinha me dito outra vez em relação à mãe dela, mas ela me disse assim, ela disse para Deus assim, Senhor, obrigado por aquilo que Tu nos dás. Continua nos dando para que nós possamos ajudar as outras pessoas e sermos bênção para outras pessoas. E eu tenho certeza que ela disse isso porque ela compreendeu que grande parte daquilo que Deus tem me dado, Ele tem me dado o privilégio de contribuir e de investir na sua obra, na obra missionária, em missionários e naqueles que eu sei que realmente estão pregando o Evangelho. Mensalmente. Para mim, é realmente um privilégio Deus me dar essa oportunidade, porque eu aprendi com o meu pastor que os vivos doam, os mortos é que deixam. Que Ele nos abençoe.